Ô, Dora, vamos Vamos nessa. começar falando sobre a primeira pesquisa que saiu ontem, pesquisa Genial Quest, com avaliação do governo Lula. 40% dos brasileiros, dos entrevistados, avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. 24% como regular. E aí 20% como ruim ou péssimo. Para um primeiro levantamento, considerando 45 dias de governo, considerando o que a gente teve até aqui, qual a sua análise em relação a esse levantamento aqui, hein, Dora? Olha, ele não está nem pior nem muito melhor que os antecessores, tá? Está ali uma coisa na média. O que marca a diferença dos tempos, Sheila, é que o presidente saiu com 80% de aprovação lá em 2010. Isso, quer dizer, é uma comparação, que serve para a gente marcar a diferença dos tempos. A realidade é outra e é algo que o presidente Lula certamente, não sei se ele está atento, mas como ele não é nem um pouco inábil na questão da política e na avaliação das pesquisas e tal, ele certamente está prestando atenção. Você sabe outra coisa que me chama a atenção? É ali na questão do Banco Central, 67%, ou seja, uma ampla maioria, eles sabem o que aconteceu. No entanto, 76% acham que o presidente deve mesmo brigar para baixar os juros. Aí você tem uma explicação por que o Lula faz essa briga, as pessoas não entendem, claro, as nuances das consequências dessa briga e tal, mas acham que é uma briga boa. Claro, quem é que gosta de juro alto, não é? Então, isso dá uma explicação para que ele se nessa lógica, e cada vez menos, do ponto de vista concreto, isso, de repente, pode ter consequências, passam a considerar que é um discurso de palanque. Quer ver outro dado? Menino, lá no pezinho da pesquisa, tem uma avaliação sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal, com toda a atuação do Tribunal, 23% apenas mostram, dizem que tem uma imagem positiva do STF, sabe? Isso acho que não me surpreendeu, porque eu já em conversas com alguns ministros do Supremo, tempos atrás, eles manifestavam essa preocupação, que era preciso dar uma calibrada na atuação do Supremo, porque a imagem não estava boa, quer dizer, eles já estavam vendo o que estão sentindo esse tipo de avaliação. Que mais, hein? Eu acho que Aliás, é isso, né? esse dado, né, só para a gente conversar um pouquinho, esse dado a respeito do Supremo Tribunal Federal, a mim me surpreendeu porque eu achei muito baixo, sabe? No final das contas, Dora, mas agora você está falando de ter conversado com ministros. A necessidade de dar uma calibrada nessa atuação faz muito sentido e a calibrada passa também na sua análise por atuações mais discretas, por exemplo, porque esse holofote o tempo todo, o ministro de Supremo aparecendo o tempo todo, também não contribui para esse número aqui que a gente está vendo? Sheila, eu acho que mais que contribui. Eu tenho a minha sensação é de que é determinante, sabe? Porque fica mais que assim, a atuação mais política, participação de ministro do Supremo em festa, em casa de advogado, para comemorar a vitória desse ou daquele. Vai ali o ministro Lewandowski, outro dia, numa coisa ali, um ato do MST. Eu acho que esse tipo de coisa contribui para tirar o crédito do Tribunal Federal. Mas a boa notícia que não acho que é unânime no tribunal, mas é uma preocupação presente. A gente vê até no estabelecimento da pauta por parte da presidente do tribunal, Rosa Weber, que é tem ação, digamos assim, exclusivamente nos autos, né? Ela não anda por aí, né? Não dá ousadia, né? Não é arroz de festa. E ela fez uma pauta ali, tomando cuidado para não assuntos muito polêmicos, enfim, já querendo trilhar esse caminho. Mas te digo, não é unanimidade. Existe essa preocupação, mas ela não é unânime. Uhum. E Dora, aí, desculpa, Ellen, só queria voltar também um outro número sobre o entendimento das pessoas em relação à taxa de juros, aos ataques
envolvendo o presidente do Banco Central e o governo federal, fica muito claro um dado muito de realidade do brasileiro, que é o seguinte: eu não entendo muito bem desse negócio, mas é o seguinte, não quero pagar juros altos. Acho que é mais ou menos isso, né? O Brasil bem real, né, Dora? Não, é totalmente isso, Sheila, porque é claro que se perguntar se quer pagar juro alto, Sheila, não, é claro que a gente não quer pagar juro alto, isso é óbvio. O próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, lá na entrevista do Roda Viva, disse: olha, ninguém gosta, nem o Banco Central, de juro alto. A questão é a consequência. E é por isso que eu digo, esse apoio 76%, quer dizer, 67% não, nem sabe, não tomaram conhecimento da briga, mas 76% acho que está certa a briga. Ou seja, não tem uma calibragem aí entre causa e efeito, o que é natural, porque essa questão mesmo, ela é complicada, é uma questão da economia, mas aí o presidente Lula mira esse 76% no efeito político, nessa toada. Político que tá certo? Uhum. Ô Dora, essa pesquisa também foi avaliar ali a popularidade da Janja, que ficou parecida com a do Lula. Mas a minha questão aqui é a seguinte: quando a gente ouve analistas internacionais, eles trazem uma questão que é: nas democracias, será cada vez mais difícil um líder ultrapassar os 50% de popularidade, ou seja, aqueles 80% que a gente viu de Lula não existirão mais. A gente não vai mais conseguir isso. Porque com essa questão da tal polaridade e tal, com a polarização, perdão, a gente não vai mais conseguir uma pessoa tão popular que ultrapasse ali os 50% de boa aprovação. E essa é uma leitura em geral que tem acontecido nos países que vivem essa polarização. Eu tenho lido muitos analistas assim de fora do Brasil falando sobre isso, que Lula não conseguiria fazer isso, mas que Biden também não consegue nos Estados Unidos, Macron na França, né? Que isso é muito difícil em democracias que sofrem com polarizações. Você também acredita nisso, Dora? Olha, eu primeiro uma coisa, na política nunca é muito tempo, tá? Porque as coisas mudam, sabe? Não se sabe o que pode acontecer. Mas eu concordo que no presente momento, dada as circunstâncias que a gente está vivendo, aí sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, concordo. É muito difícil, isso não é algo que os tais de 40%, desabona o Lula. Não, é um dado. Por isso que eu digo que marca a diferença dos tempos. Esse tipo, a diferença entre 80% lá, 40% aqui, tempos com diferença. E quem está no comando do país, quem está na política, precisa levar, evidentemente, esse dado da realidade. Senão, vai se comportar como se fosse a mesma, que já não é. Né? Por isso que eu digo, atenção para, adaptar o comportamento às novas circunstâncias, que são esses tempos de divisão, chamada polarização. Então, você tem metade para cá, metade para lá, o resultado da eleição mostrou, fica muito difícil alguém se posicionar como quase unanimidade. Isso aí não existe no momento. Agora, se não voltará, nunca mais voltar a existir, não, gente, nunca mais demais.